pessoal, eu sou a Raquel e estou aqui hoje mais uma vez para compartilhar com vocês minhas impressões sobre o segundo episódio da 7ª temporada de Game of Thrones. Minha nota para este episódio é 9,5, porque a Arya mudou de ideia, não é? E resolveu seguir para Winterfell em vez de continuar sua jornada para Porto Real. Que decepção, viu? Mesmo assim, a minha cena favorita ainda foi o reencontro da Arya com a Nymeria, que está enorme e linda. E até tentou comunicar-se com a Arya, dizendo com os olhos: "Não, Arya, o meu lugar não é em Winterfell, assim como o seu também não é." Mas a Arya, não entendeu o recado e ainda por cima ficou achando que aquela loba não era a Nymeria. Bem, vamos também agora então aos outros eventos que também marcaram este segundo episódio. Quero começar pelo início, ou seja, pela abertura. Como vocês já devem ter percebido também, esse sol aqui é o mesmo, não é? Lá da Cidadela. E o lobo voltou a ser o símbolo em Winterfell, substituindo o homem esfolado dos Boltons usado na temporada anterior. Porém, o veado continua aparecendo em Porto Real, mesmo após a morte do Tommen, que supostamente era um Baratheon. A explicação que eu tenho para isso é que, como eu disse no meu vídeo de expectativas para a 7ª temporada, o Gendry deve ter conseguido voltar para Porto Real, e ele é um bastardo do Robert, portanto ele seria tecnicamente um Baratheon, e por isso o veado ainda continuaria sendo o símbolo ali, em vez do leão dos Lannisters, por exemplo. Acredito inclusive que o Gendry irá aparecer novamente nessa temporada. Outro detalhe que eu não sei se vocês perceberam é que a água em volta da muralha, seja em rios, seja onde os rios desembocam no mar, já está toda congelada, especialmente aquela porção de água ali à direita, em Atalaia Leste do mar, que, conforme previu o cão, será onde o exército de White Walkers e Whites vai cruzar a muralha. O título deste episódio foi Stormborn, ou seja, Nascida na Tormenta, porque, como eu já havia dito anteriormente, Daenerys Targaryen nasceu em Pedra do Dragão, durante uma tempestade, no fim da rebelião do Robert. Antes do ataque a Porto Real, o pai dela, o Rei Louco, enviou a esposa grávida para a ilha de Pedra do Dragão, onde ela veio morrer ao dar à luz. Viserys fugiu com Daenerys para o exílio nas Cidades Livres, poucas semanas depois, mas após a morte do irmão, Pedra do Dragão tornou-se dela por direito. O detalhe aqui é que Daenerys ainda não sabe, mas o Jon Snow supostamente seria um bastardo de Rhaegar. Porém, se Rhaegar tivesse casado às escondidas com Lyanna Stark, isso tornaria o herdeiro legítimo tanto do Trono de Ferro quanto de Pedra do Dragão, porque os Targaryens eram conhecidos por seus relacionamentos poligâmicos. Só algumas curiosidades para vocês. Pedra do Dragão é tanto o nome da ilha quanto o nome do castelo e foi escolhida como lar ancestral dos Targaryens porque após a destruição de Valyria, eles foram para Westeros e se estabeleceram naquele local, por se tratar de uma ilha vulcânica e ser um local muito apreciado pelos dragões. A fortaleza dali é uma das mais inexpugnáveis de todo o continente de Westeros, especialmente porque foi construída por antigos moradores de Valyria, que usaram técnicas avançadas de construção e, inclusive, costumavam usar seus dragões para fazê-los derreter as rochas com seu fogo. Eu achei brilhante o plano de Tyrion de cercar Porto Real com os exércitos das grandes casas dos Orneses e dos Tyrells e, ao mesmo tempo, atacar Rochedo Casterly com os Imaculados. Claro, Eles só não contavam com o ataque surpresa de Euron Greyjoy, a armada de sua sobrinha, Yara Greyjoy, a caminho de Lança Solar. A chegada triunfal do Euron foi ótima. Quero só destacar que no episódio 1, o Jaime disse que a Cersei devia ser naquele momento a rainha de uns 3 reinos no máximo. E neste episódio agora, o Varys disse que a Cersei controlava pouco menos do que metade dos 7 reinos. Aparentemente, a coroa agora controla apenas seu território natal, nas terras ocidentais, mas não por muito tempo, não é mesmo? Porque o Tyrion deseja atacar Rochedo Casterly imediatamente. E Cersei também controla as chamadas terras da coroa ao redor de Porto Real, bem como as terras fluviais. Como podemos ver neste episódio,
Pelo visto, não é? O Sam sabia que o Jon estava em Winterfell, porque a mensagem dele chegou às mãos do amigo, bem como também a mensagem de Tyrion. E a partida de Jon para o sul deixa o norte nas mãos da irmã Sansa, para deleite de Mindinho e Brienne. Já em Porto Real, percebam que Cersei extinguiu seu pequeno conselho e agora mantém Qyburn como sua mão e único conselheiro. É do necromante, inclusive, o plano bastante interessante de matar dragões usando uma besta gigante, à semelhança daquela usada no filme do Hobbit para matar o dragão Smaug. Notem que o Jaime está usando, desde o primeiro episódio dessa 7ª temporada, aquela espada de aço valeriano que havia pertencido ao Joffrey e que fora forjada a partir da espada Gelo de Ned Stark. A irmã dessa espada é aquela outra, usada pela Brienne de Tarth. Eu achei muito íntima e delicada a cena entre o Verme Cinzento, o mais corajoso dentre os Imaculados, e a Missandei, sua única fraqueza, antes de ele partir para Rochedo Casterly. A propósito, não é? Que roupa mais fácil de tirar, hein? Minha previsão para o futuro é que vão começar a vender cópias dessa roupa da Missandei rapidinho nos sex shops do mundo inteiro fora de Westeros. Também adorei a cena em que o Samuel Tarly se sente no dever de ajudar por conta própria Sir Jorah Mormont, ou seja, o filho único do falecido Lorde Comandante Jeor Mormont, por ser um Maester juramentado da Patrulha da Noite. Quero falar agora sobre algumas das previsões que eu acertei. Eu errei, não é? Muitas também. Mas não vou falar sobre elas agora. Vou esperar até o fim da temporada para fazer um vídeo só com as previsões que eu errei. Como o inverno já chegou, acredito que minhas previsões erradas vão crescer até o fim da temporada como uma bola de neve. Enfim, acertei que a visita inesperada que Daenerys iria receber seria Melisandre e que ela iria citar a profecia para Daenerys, o que de fato ela fez. Mas dessa vez tomou mais cuidado, evitando afirmar categoricamente que Daenerys seria a princesa que fora prometida. Ela apenas disse que a Mãe de Dragões teria um papel importante a desempenhar nessa guerra. Acertei também que o Sam iria usar o Ser Jorah como cobaia para testar métodos alternativos de cura para a escama gris, baseando-se nas leituras que ele está fazendo. Acertei ao dizer que Daenerys iria atacar Rochedo Casterly antes de Porto Real, o que deve ocorrer no próximo episódio, porque nessa cena aqui, os Imaculados estão lutando contra soldados vestidos com mantos vermelhos, que representam as cores dos Lannisters, e esse L aqui indica a letra inicial dos Lannisters, grafada sem dúvida na entrada do lar deles em Rochedo Casterly. Como Tyrion nasceu lá, ele certamente irá indicar para os Imaculados algum ponto estratégico para o ataque, como pôde ser visto em um dos trailers antes de a temporada ter início. Em meu vídeo com expectativas para a 7ª temporada, eu apostei que as Serpentes de Areia, bem como a Ellaria e a Yara, iriam morrer nessa temporada. E parece que eu vou acertar na íntegra essa previsão, porque 2 das serpentes já se foram, e agora só falta uma, que deve morrer na semana que vem, juntamente com a mãe. Já a Yara deve ser torturada pelo Montanha, até revelar todos os planos da Daenerys e também deve morrer logo, coitada. Então, devido a isso, certamente a Daenerys e o Tyrion precisarão fazer alguns ajustes ao seu plano inicial de ataque a Westeros. Eu acertei ao dizer que a Yara e a Ellaria se beijariam e que o Jon Snow manteria a mente aberta para uma possível aliança com a Daenerys Targaryen. Afinal, ele sabe que eles precisam da obsidiana para lutar contra os caminhantes. E como Sir Davos destacou muito bem, o fogo mata os outros, e os dragões de Daenerys cospem fogo, tornando-se a arma perfeita para matar os caminhantes e seu exército de Whites, como eu já havia dito em meu vídeo de expectativas. Acertei também que o Mindinho, infelizmente, não iria morrer estrangulado, embora eu acredite que muito mal teria sido evitado se o Jon tivesse acabado com a vida dele agora. Acredito que ainda veremos esse personagem elaborando uma porção de planos traiçoeiros que vão prejudicar muitos e beneficiar somente ele mesmo no futuro. Como o Varys já destacou certa vez, o Mindinho seria capaz de queimar todo o continente de Westeros se ele pudesse se tornar o Rei das Cinzas. Porém, já o Tyrion aconselhou a Daenerys, muito sabiamente, a não se tornar a Rainha das Cinzas e a lutar usando outras estratégias mais eficientes. Eu
acertei na mosca, não é? Ao dizer que nesta cena aqui, a Aura iria se reencontrar com sua loba Nymeria, que agora é líder de uma matilha, como eu já havia dito também em minhas expectativas. Fiquei muito desapontada, porém, por isso ter acontecido a caminho de Winterfell e não a caminho de Porto Real. Eu tinha esperanças de que a Aura e a Nymeria descessem pelo sul, matando juntas. Gente, ela já passou pelas Gêmeas e Porto Real estava muito mais perto do que o Winterfell. Ai, ai. Mas agora que ela já reencontrou a Nymeria e o Torta Quente, parece certo que ela haverá também de se reunir com o cão em breve. Para encerrar o vídeo de hoje, quero só fazer algumas apostas para o terceiro episódio na semana que vem. Conforme informações divulgadas pela HBO, o título do próximo episódio se chamará The Queen's Justice, ou seja, a Justiça da Rainha. E a sinopse apresentada para este episódio é: Daenerys abre sua corte, Cersei devolve um presente, Jaime aprende com seus erros. Eu já havia feito algumas previsões para esse episódio, mas tendo em vista os eventos recentes, vou mudar algumas de minhas previsões. Não sei se vocês sabem, a expressão Justiça da Rainha costuma ser usada para se referir ao carrasco, cujo dever é matar alguém condenado pelo rei ou pela rainha. E certamente se refere a Cersei. Como eu disse nos meus vídeos de retrospectiva, nesse período medieval ainda não havia divisão dos três poderes em executivo, legislativo e judiciário. Então a rainha também funcionava como juíza e podia decretar a morte de pessoas por crimes cometidos. Quando se afirma que Cersei irá devolver um presente, essa expressão pode indicar uma vingança quando você devolve algo que recebeu e fica então quitte com aquela pessoa. Como Ellaria e a filha dela foram levadas como reféns pelo Euron, certamente a Cersei irá matar a filha na frente da mãe, já que foi a Ellaria que matou a Myrcella na 5ª temporada. Ou pode ser que a Cersei decida fazer algo mais ao estilo do Rei Louco, matando a mãe e a filha ao mesmo tempo, de forma a fazer com que ambas sofram. Como a Sansa recordou nesse episódio, o Rei Louco matou o avô paterno dela, queimado vivo, na frente do filho, o irmão mais velho de Ned Stark, que também morreu tentando salvar o pai. As cenas do próximo episódio mostram Euron Greyjoy chegando a Porto Real, sendo aclamado pelo povo, mas não é o povo que ele quer agradar, não é? E sim a Cersei. Aliás, os dois se merecem, não é? Porque ambos ambicionam poder para si mesmos, desejam glória pessoal e não se preocupam nem um pouco com o bem do povo em Westeros. Jon chegará à presença de Daenerys e acredito os dois irão ficar maravilhados um com o outro. Eles têm tudo, beleza, discernimento, e acredito que o Jon sairá de lá com o apoio que deseja, ou seja, com permissão para minar obsidiana e usar dragões nas guerras por vir. Porém, ele terá de dar algo em troca, e talvez isso signifique desposar Daenerys e devolver Sansa para o Tyrion. Afinal, eles ainda estavam tecnicamente casados quando a moça foi oferecida para Ramsay como esposa. Aquele experimento extremamente doloroso do Sam com Jorah pode não dar certo, e caso o cavaleiro ainda possa permanecer na cidadela depois daquela noite, o Sam poderá testar mais tarde a ingestão de obsidiana em pó. E a Sansa com um rosto estranho, não é? Aparecerá no terceiro episódio. Aliás, devo dizer que eu havia achado o rosto dela fora do normal nessa cena aqui. E fiquei muito surpresa quando ela apareceu linda como sempre, tanto no primeiro episódio quanto no segundo. Embora eu deva dizer que as imagens de perfil dela não a favorecem muito, porque ela tem o nariz bem proeminente. E o Jaime talvez finalmente vá abrir os olhos e perceber que tem sido usado pela irmã desde que voltou com a mão amputada para Porto Real. Já era hora de ele tomar algum caminho que não seja agarrado na saia da Cersei. E talvez agora, então, ele decida sair por aí sozinho, tomando algumas iniciativas próprias. Vou deixar na descrição desse vídeo links para vocês assistirem às minhas previsões e expectativas para a 7ª temporada, bem como meus vídeos de retrospectiva das 6 temporadas. Isso é, se vocês ainda não tiverem assistido a esses vídeos. Gostaria de convidá-los também para conhecerem minha página sobre Game of Thrones no Facebook, onde pretendo colocar mais informações que não tive condições de compartilhar com vocês aqui neste vídeo. Durante a semana, eu ainda vou postar outro vídeo abordando em maiores detalhes um desses assuntos que foram apresentados neste episódio.
Curta o vídeo, compartilhe com os seus amigos e assine o canal. Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau!